Pronto. Acho que já está começando a gravar. Ok. Certo? Deixa eu fechar aqui. Não tem necessidade disso. Então, Ah, oi. Filipe, Filipe, uma coisa. Hum. Como há gente que a gente não conhece, tu não queres fazer uma ronda para as pessoas se apresentarem? É um minuto só por pessoa. Sim, sim. Sei lá. Excelente. Excelente ideia. Deixa eu parar a compartilhar, comparar o compartilhamento para a gente fazer a apresentação. E o esquema vai ser o seguinte. A pessoa vai abrir o Skype e aí liga a câmera, certo? Eu vou Sim. fazer de início, né? Já que eu sou. Eu não vou ligar minha câmera do Skype aqui porque senão vai dar um freeze no meu OBS e aí eu tenho que fazer tudo de novo, mas enfim. Bem, como todo mundo já conhece a minha cara, então acho que não tem necessidade, certo? Aí eu vou. é, Sim. eu sou Felipe Ferreira, atualmente eu estou como pesquisador de nível 1, certo? Vamos dizer assim, acho que depois de 20 anos passando de level, aí eu mudei de classe, agora eu estou nível 1 de novo, começando a escadinha. É, eu faço pesquisa em Deep Learning, Machine Learning, não são a mesma coisa, são coisas diferentes, apesar de estar no mesmo arcabouço, envolvendo física de partículas, High Energy Physics, e atualmente ondas gravitacionais também. E esse eu vou estar aqui coordenando esse curso para justamente ensinar vocês a utilizar essas ferramentas também, que como vocês são alunos do grupo, também vão trabalhar para a gente em determinados assuntos e vai ser bastante útil para vocês nisso aqui, certo? É, quem se aventura para o próximo? Acho que o professor Onofre, a gente vamos por hierarquia e depois vamos para os alunos. O professor Onofre também pode se apresentar aí, certo? Ok. Ok. Não sei se me estou a ver. Sim, toma. Hum? Sim. Estão a ver? Uhum. Eu não vejo a minha própria imagem. Ah, sim, porque és tu. O meu nome é António Onofre, sou professor na Universidade do Minho e, e faço investigação em física de partículas e agora também nestas ondas gravitacionais. E é tudo. Ok. Solange saiu, mas tudo bem. Quem se aventura para o próximo? Acho que vamos por aqui é, pelo Alexandre, por ordem alfabética, vamos dizer assim. Se não quiser ligar a câmera, tudo bem. Pode falar, só tira o mute do microfone e fala um pouco quem é, o nome e o que é que faz aqui. Ok? Ok? Alexandre tá aí? Acho que o Alexandre deve estar almoçando. Bem, o próximo. Não, eu acho que. Pois ele não tem aí mic disse agora Não no. tem problema, mas então, apresenta por ele, tu e ele, Jorge. Ok, pronto. Eu sou o Jorge Delgado, também sou colega e trabalho com o Alexandre Pombo. Está com problemas no microfone, mas menos problemático. Ambos trabalhamos na mesma área, em buracos negros, e estamos ambos também no PhD e também estamos interessados em aprender um bocado mais de Deep Learning. Ótimo. Quem mais? Próximo. Vamos lá, gente. Assim, senão a gente vai ficar o dia Ok, todo olha, aqui. posso? Pode, pode. Ok, ok. Olá pessoal, sou o Dinis. Eu estou a trabalhar maioritariamente com o professor Onofre há uns anos. Estou no segundo ano da universidade, portanto eu sou, na verdade, um uh, iniciante. É que nem sequer na investigação eu sou iniciante na física sequer, portanto eu estou aqui mais para ver, para tentar aprender. E agora também estou a tentar investigar um pouco de ondas gravitacionais com o professor Onofre e com o Filipe. Ok. Pronto. Próximo. Ah, se, Inês? se Pode não ser se eu então. candidatar, eu vou escolher. É. Pode ser eu então. Não sei se me Po- conseguem ouvir. Sim? Sim, bem baixinho. Pode falar. Ok. Vocês já viram todos a minha cara, por isso, it's ok. Olá, Osvaldo. Outra A vez. gente está a ver o Meu nome é Osvaldo. Inês. Eu estou aqui. Pronto, Evandro. Desliga a câmera só um pouquinho. Só um instante. E que a Inês está se apresentando. E aí vamos escutar ela. Vamos escutar. Ok. O meu nome é Inês e eu sou aluna do terceiro ano de Física e estou aqui porque tenho de entregar um projeto
este semestre, no fim deste semestre, Uhum. e assim, era uma das áreas que me interessava mais e que eu gostava de seguir no mestrado, por isso é isso. Ok. Tô aqui só por causa de ter que entregar o projeto. Obrigado. Tá bem? Não, claro que não, mas é assim, foi a razão pela qual eu procurei uma área que gostasse mais. Ok, excelente. Por isso vim ter com vocês. Excelente. Certo. Bem, acho que o Oswaldo, como entrou no meio também, acho que agora vai ter que se apresentar também. Certo? Pode ligar a câmera aí, Oswaldo, se quiser, e se apresenta. Olá, Opa, o som tá. Acho que teve aquele mesmo problema do som de manhã. já está. Não, tá meio fodido aí o som. Ok. Daqui a pouco o Oswaldo se apresenta de novo. Corrige aí, Oswaldo. Corrige aí. A gente vai passar a vez pro próximo agora. Agora? Agora tá melhor. Agora tá perfeito. Pois. Pronto. Ok. Sou Osvaldo, estou no mestrado na Universidade do Minho. Estou a acabar agora o mestrado. E estive a trabalhar, fiz um mestrado precisamente em learning para a detecção de ondas gravitacionais, para trabalhar com ondas gravitacionais. Já tive o apoio do Filipe neste percurso todo e portanto, agora imagino que vamos fazer coisas com o PyTorch, que vai ser ao nível mais fundamental do que nós temos feito com o FastAI, certo? Uhum. Exato. Portanto, deve ser interessante. Vamos ver o que é que sai daqui. Ok. Vamos lá. Pronto. Eu queria que o pessoal do Brasil agora se apresentasse também. O Vinícius e o João. O João tá aí? Tá. Também. Eu posso começar. Pode começar aí. Olá. Tá ouvindo direitinho? Tá bem baixinho. Tu pode aumentar um pouquinho a saída? Então? Peraí. Pronto. Melhorou? Melhorou, agora tá. Pronto. Meu nome é João Paulo Pinheiro. Eu sou estudante da Universidade Federal da Paraíba, universidade em que o Felipe estudou e fez sua pós-graduação. Uhum. Eu sou do grupo de Física de Partículas, eu já tenho um artigo publicado e faço mestrado aqui em São Paulo. Desejo fazer doutorado em Portugal, no grupo em que Felipe participa. Por esse motivo, eu vou participar das aulas, e também pelo interesse em machine e deep learning. Tudo bem? Ok. Excelente. Excelente. Muito bem. O Vinícius também. Vinícius também é colega lá do João. Sim. Me escuta? Sim, tô escutando. Eu sou o Vinícius, estou terminando o mestrado na mesma universidade que o João Paulo e que o Felipe também fez o mestrado e doutorado. Atualmente estou trabalhando com matéria escura e estou interessado também em ingressar no doutorado e seguir essa área de Deep Learning que eu venho gostando bastante. Ok, excelente. Acho que foi todo mundo? Acho que foi. Bem, eu acho que o ponto em comum aqui, todo mundo está interessado em aprender essa parte. Tá faltando alguém? A gente passou por cima de alguém? Acho que não. Acho que podes arrancar, Filipe. Acho que podemos. Não ouvi mais ninguém. Ok? Deixa eu voltar aqui a partilhar o meu ecrã. Partilhar o ecrã. Pronto, estão vendo a minha tela? Estão vendo, né? Yep. Ok. Certo. A gente vai tentar, certo? Mas assim, não sei se vai ter com sucesso, mas eu espero que eu consiga pelo menos passar todo o curso e que vocês tenham pelo menos uma proficiência boa em escrever códigos em PyTorch, em Deep Learning, certo? Assim, é bastante simples. Eu digo assim que leva 1 segundo para aprender, mas a vida para dominar. Mas o fluxo, vocês vão ver que tem uma estrutura bem básica, bem comum, mesmo os modelos mais rudimentares até os modelos mais sofisticados, chama ImageGPT, modelo de Graph Attention, essas coisas, eles
não tenha medo com relação a isso, certo? Não tenha, porque eles seguem basicamente o mesmo tipo de estrutura, o mesmo tipo de coisa. E atualmente os frameworks que utilizam isso, os frameworks é justamente essa coisa, PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn. Isso são um conjunto de programas que o pessoal compila e o pessoal tem essa manutenção, onde você pode pegar essas funções, esse conjunto de programas e construir o seu modelo de Deep Learning, o seu modelo de Machine Learning para o que você deseja. Seja para detectar onda gravitacional, seja para detectar eventos em High Energy Physics, ou seja para criar um site para classificar se é cachorro ou gato, ou o que quer que seja. Isso é muito interessante porque também não tem uma aplicação apenas em física, no que a gente na parte de domínio científico. O mesmo tipo de aprendizagem que a gente vai fazer aqui, a gente vai traduzir para... Opa, peraí que tem alguém me chamando aqui. Opa, o João tá chamando aqui. Eu esqueci o João. Eu sabia que eu estava esquecendo alguém. Eu sabia que eu estava... O João é um aluno do doutorado agora, da gente. E aí... É o João Pino? É o João Pino. Ok. Opa, João. Opa. A gente acabou te esquecendo. Já que tá aqui, te apresenta. Já direto, assim. Pode ligar a câmera aí. E pode te apresentar, no caso. Já que todo mundo se apresentou e tu é o único que falta. Ok, então eu sou João Gonçalves. Eu estou a fazer o doutoramento com o Filipe e com o professor António Moraes, aqui em Aveiro, em Física de Partículas e aplicações de Deep Learning em estudo de Física de Partículas. Ok, excelente. Ótimo, João. Obrigado e desculpa ter te esquecido. Ok, deixa eu voltar agora aqui. Então, vamos lá. Sim, o que a gente aprende aqui, certo? Vocês podem levar para a vida de vocês e também aplicar em outras coisas, o que é muito interessante, assim, principalmente em questão depois de você terminar o doutorado, você está numa situação bastante delicada, então o skill set que vocês vão aprender aqui também vai ser excelente, certo? O pessoal gosta muito, tá muito em alta, né? Tá assim, hot topic, tá o pessoal. E por que a gente vai usar o PyTorch? É porque, para mim, é a linguagem mais fácil de se aprender, certo? Um dos motivos porque é mais fácil, porque é um tipo de linguagem que chama de... Não é uma linguagem imperativa, porque em computação a gente tem dois paradigmas. A gente tem um paradigma, aliás, tem vários, mas os dois principais é o paradigma imperativo, são linguagens onde você diz o que é o programa para fazer e ele vai lá e executa, e o paradigma declarativo, você declara o que é que o programa pode fazer e ele vai lá e tenta fazer o que você declarou. TensorFlow, ele segue mais a linha declarativa, enquanto que Python é uma linguagem imperativa, então você meio que tem que fazer um rearranjo naquilo ali. Eu sei TensorFlow também, se tiver bastante gente interessada a gente pode ver também TensorFlow, mas é um pouco estranho, porque você tem que usar uma linguagem imperativa e escrever de forma declarativa. É meio... um pouquinho complicado de se entender. Enquanto que o PyTorch, ele é imperativo. Então, a forma como você escreve no Python é meio que natural, uma extensão natural do PyTorch, certo? O PyTorch tem uma história interessante, certo? Que é uma adaptação do Torch, certo? Que é essa linguagem de programação aqui. Eu cheguei a usar, eu ainda uso para algumas coisas, o Torch é bastante interessante, que por sua vez é uma adaptação dessa linguagem que chama Lua, certo? O que é bem interessante, que chama LuaJIT, Lua aqui tem. O que é bem interessante, que é uma linguagem criada na PUC do Rio de Janeiro, certo? Assim, é a linguagem que veio lá do Brasil, assim. Então, é um motivo a mais, assim. Não é uma coisa boba, mas é um tipo de nacionalismo idiota, mas é interessante, tal. A Lua, que veio o Torch, e aí o pessoal do Facebook veio e disse, tá aí, essa é uma boa ideia, vamos pegar isso e traduzir para Python e integrar dentro do nosso
ecossistema de software. Então, o PyTorch ele é basicamente financiado e desenvolvido pelo Facebook AI que tem. Uma das poucas coisas boas que o Facebook trouxe foi justamente isso, né? Mas, bem, é debatível. Mas enfim, certo? Uma outra coisa também que eu gosto bastante e que é bastante fácil é esse Jupyter Notebook, certo? Eu enviei para vocês, não sei se todo mundo chegou, acho que está todo mundo aqui, tem 12, exato. Esse Google Drive. A gente vai utilizar as aulas, certo? Mas isso a gente só utiliza para aprender, certo? A gente não vai fazer pesquisa no Google Colab, no Google Notebook, porque eles dão uma máquina de graça para vocês. Inclusive vocês podem até abrir agora uma aba no navegador, e aí eu vou ensinar aqui como fazer isso, como utilizar, e rodar esse... Eu não diria para rodar esse notebook aqui, porque senão vai dar uma confusão, mas você copia esse notebook para você e roda numa instância sua, certo? E aí pode ir fazendo. Esse é o tipo de coisa que eu recomendo para todo mundo fazer, certo? Depois que a gente encerrar a aula, pode ir fazendo durante, pode ir rodando as células, tentando modificar, nada impede. Mas depois que encerrar a aula, pega, copia, faz do jeito que está aqui, ó, porque aqui a gente tem as pastas com os nomes. Pode criar uma pasta com seu nome aqui, certo? Copia lá o notebook que a gente vai usar das aulas, copia para cá e aí você pode mexer à vontade. Você pode ficar tranquilo para mexer à vontade aqui, certo? Se vocês não puderem criar aqui dentro, não tiver permissão, me avisa, porque aí eu dou a permissão para criar. Aqui, ó, já tem, justamente o João Paulo já está criando, certo? E aqui é o seguinte, a gente vai ter justamente esse dataset aqui, que é um dataset que o Oswaldo criou e cedeu para a gente, só para a gente poder trabalhar um pouco, poder fazer as coisas que precisa para construir. Entretanto, como vocês estão logados na conta do Google de vocês, quando vocês vão fazer isso, vocês têm que fazer uma coisa, certo? Para os notebooks funcionarem. E essa coisa é fazer um shortcut desse ficheiro, desse folder que a gente criou aqui, para o seu Google Drive. Como é que eu faço isso? Vocês vão vir aqui em Shared with Me ou compartilhado comigo, certo? Aí vai ter uma lista dos arquivos que estão compartilhados com você. Inclusive esse arquivo aqui é de um professor que volta e meia quando eu escrevo algum artigo falando sobre o Higgs, ele manda um e-mail para mim dizendo que o Higgs não existe e que a teoria dele que está certa. Eu mando e-mail de volta para ele com esse vídeo, assim, eu sempre mando essa resposta com um vídeo desse aqui, ó. Certo? Eu já tenho um e-mail, eu já tenho um gatilho, quando ele me manda e-mail, eu mando e-mail de volta com ele por isso aqui, ó. Pronto. Yes! Aí... Nice. E ele sempre me responde de forma bem estúpida, bem... Fazer assim... Dizer assim, eu sou um professor muito respeitado, não sei o que, eu digo, ok, tá, fala com minha mão, certo? Enfim, você vai vir aqui e aí vai estar justamente essa pasta compartilhada, certo? E você clica com o botão direito na pasta e você vai e adiciona aqui, ó, add shortcut to drive, certo? No caso vai estar lá justamente essa pasta, não está aqui aparecendo porque foi eu que criei. Cadê? GW Lectures. Pronto. Vai estar lá essas GW Lectures. Clica com o botão direito e aí vai aparecer a opção lá add shortcut ou add como é que é? Atalho para o meu drive. E quando você faz isso, essa pasta vai aparecer lá dentro do seu drive. A gente vai tomar por base disso e por enquanto não faz muito sentido, mas vai fazer já, certo? A gente vai utilizar justamente isso, certo? Você só faça adicione esse detalhe ao seu drive e aí tudo vai funcionar tudo tranquilo, ok? Diz uma coisa, o Filipe, eu não consigo ter acesso, eu fui à procura do ficheiro GW Lectures ML, mas eu não consigo não consigo ver. Não consegue ver? Não. Não está em Shared with Me, não? Fui no Shared with Me que eu fui ver.
E depois pus aqui lectures. Eu acho que é porque tu já adicionaste, não, Onofre? Tu já adicionaste. Não faço ideia. Vê Onde é no que teu eu- drive se já não tá lá no drive. Eu não tenho. My Drive. Espera aí, My Drive, deixa eu ver. Collab Lectures. Tenho aqui o Collab Notebooks. Será que é isto? Não, Hum, porque vai isto é ter no Quick Access, aí vai ter lá. Vê se não tá já no teu drive. GW. Então procura GW. Lectures. Diz que não encontrei nada. Ah, espera lá. Não. Não, então eu acho. Manda pelo chat teu e-mail, que eu acho que eu tenho que cadastrar esse e-mail teu. Tem que ser do Gmail, não é? Pode ser, porque o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui tu. Cadê? Vamos ver aqui quem é que tá. Osvaldo. Ixi, acho que não colocou não. Osvaldo Sei lá Solange. se isto funciona. Deixa eu adicionar aqui. Cadê? Vamos lá. Cadê o chat? Vamos. Ok. Porque eu lembro que eu acho que eu mandei pro o do CERN. Ah, será que eu utilizei o do Cerna? Vamos adicionar esse. Ok. Porque vê, ó. Cadê? Antônio, Alexandre. Já cá está. Já está? Pronto. E tu dizes que eu posso criar aqui um folder AO. Eu só vejo o da Inês, o Notebooks e o Osvaldo, não vejo mais ninguém. Pronto. Não veio o dataset não? Acho que não. Cadê? Compartilha a tela aí pra eu ver como é que tá a situação. Deixa eu parar aqui. Oi? Share screen. Vamos depurar. E como é que eu faço? Espera aí um bocadinho. Já vais ver. Uhum. Queres ver? Espera aí. Pronto, tô vendo. Pronto. Só tenho isto. É justamente, eu acho, porque esses folders, cada pessoa que cria, ele não compartilha com os outros. Porque esse foi eu que criei e tá compartilhado para todo mundo. Então, a ver assim. Mas Claro. mas eu vejo o que vocês criam. Eu vejo o que vocês criam. Tá bem. Mas Certo. eu consigo ver também o que o João Paulo Pinheiro criou. Tu Não sei, consegue? não sei se é suposto. Inês, Gostaria demasiado de poder. abre aí esse notebook para ver se tem alguma coisa. Abre a pasta notebooks. Isso. Tudo bem. Esses aí é que é importante. Depois a gente vê o que é que qual é o problema que está tendo. Certo? Acho que é alguma coisa de sincronização de compartilhamento, alguma coisa do tipo. Tá bom. Então, vê. Vai lá, Onofre, em Shared with Me. Isso, aí. E aí, ó, clica com o botão direito em GW Lectures. ADD Shortcut to Drive. Isso. Pronto. É isso que vocês precisam fazer. Certo? Feito isso, os notebooks vão funcionar. Certo? E aí a gente vai poder trabalhar com tudo. Ok? Pronto, eu vou voltar a compartilhar a tela aqui. Ok, força aí. Ok. Compartilhar ecrã. Pronto. Certo? Vocês vão ver na pasta Notebooks, certo? Vocês vão ver aqui. E aí vocês vão ver que tem justamente esses 3 notebooks. Certo? Essa primeira aula aqui, vamos desconsiderar por hora. Foi a primeira aula que eu dei para Inês e pro Osvaldo. Foi como é que chama a Premiere? Exato. Fazer assim, certo? Mas nada impede, vocês podem abrir à vontade e fazer assim só para dar uma olhada. A primeira aula que eu vou querer fazer é justamente esse aqui, ó, tensores. Vocês clicam com o botão direito e aí vai vir a opção Open with Collaboratory. Se não tiver essa opção, vocês vão ter que vir aqui, ó, adicionar Connect More Apps. E aí ele abre essa caixa de diálogo e aí você procura pelo app Collab. Ok? Deixa eu ver aqui. Pronto.
Não tem não? Colaboratório. Não. Acho que é porque já está instalado no meu e não aparece. Mas se não aparecer a opção de abrir, certo? Abrir aquilo ali, aí vocês vão lá e adicionam Google Colaboratory. Porque é com um L só. Vamos procurar aqui. Isso. Pronto. Você vai lá, ele adiciona, já vai estar instalado, e aí você pode abrir esse jeito. Você clica com o botão direito, aí Open Google Colaboratory. Aí vocês vão vir aqui justamente nessa tela. Essa tela é um Jupyter Notebook, certo? Que está rodando numa instância do Google, e a gente vai justamente utilizar essa instância. Ok? Tem alguém rodando? Acho que não. Eu estava, por acaso está, desculpa. Faz uma cópia para ti, ó. A gente pode até fazer um pouco de anarquia aqui ou qualquer coisa. Ok, eu paro quieto. Ok. Mas aí assim, o que eu diria assim, fazer uma cópia, se você cria, por isso que eu disse, cria uma pasta, faz uma cópia desse notebook, coloca dentro da sua pasta, roda à vontade. Vamos dizer assim. Mas uma ou mais pessoas podem entrar na mesma instância e pode justamente vir aqui e adicionar. Não entendi. Certo? E aí adicionar o comentário, e aí eu posso vir depois e explicar um pouco melhor, fazer outras sugestões, fazer outra coisa do tipo. Por isso que é bom esse colado, certo? A gente, para aprender, é justamente aqui. É esse o local, certo? Aí, ó. A gente precisa acionar a nossa instância. A gente precisa se conectar à nossa instância. Por enquanto, isso aqui é só uma coisa estática. Não tem aqui. Para acionar a instância, você vem aqui, ó, em conectar, certo? Eu vou aqui gerenciar sessões, certo? Só para mostrar para vocês. Se eu tiver alguma sessão aberta, alguma instância aberta, ele mostra aqui justamente as coisas que estão funcionando. Por enquanto eu não tenho nada, certo? E aí vamos lá. Vocês vão ver aqui, ó, ambiente de execução, certo? E alterar tipo de ambiente de execução. Certo? Isso aqui são justamente os tipos de ambientes de execução que a gente tem. A gente tem assim, isso é como se fosse ele tivesse uma máquina lá no servidor do Google, e aí ele vai alocar um ambiente para mim, uma máquina dessa, certo? Ele aloca uma máquina bem porcaria, uma máquina com 2 processadores e uma GPU, certo? Ou parte de uma GPU. Assim, não vai dar uma GPU inteira para a gente brincar, quem me dera. E aqui, ó, vocês podem selecionar o tipo None, ele CPU normal, você não vai ter GPU. GPU, certo? Graphic Processing Unit. Deep Learning, ele roda em GPU, certo? Ele roda em CPU também, mas eu não tenho paciência de esperar 2 horas por uma época de treino e nada do tipo. E também tem o TPU. TPU é uma GPU mais fancy, certo? Chama Tensor Processing Unit. É um negócio desenvolvido pelo Google. Os códigos em PyTorch que a gente escreve, ele também roda nessas TPUs, certo? Mas por enquanto não vamos trabalhar muito com ela, certo? Vamos trabalhar com GPU por hora. Você vem aqui, escolhe GPU, salvar, certo? Aí ele já está salvo o ambiente e você vem clica aqui em conectar. Certo? Quando você faz isso, ele está justamente criando essa sessão para você, criando esse computador para você, e você vai poder rodar os seus códigos com isso. Você não precisa instalar nada, certo? Felipe, posso só interromper? Sim, por favor. Há mais uma aluna que quer entrar, que é a Melissa. Chama, passa o link para ela. Como é que é? Ora bem, ela chama-se Melissa Silva. Vou pôr aqui no teu chat para tu ir chamar. Sim, por favor. E peraí. Deixa-me ir para Melissa Silva. Vê lá se consegues. Cadê? Ela enganou-se e pensou que a hora era às 3. Melissa Silva. E também a Sara. Manda para cá. Melissa Silva, Sara, estás a ver? Sim. Melissa Silva. E aí eu digo que acho que o nome Skype dela é mesmo Melissa Silva. Melissa Silva é uma ligação mútua. Cadê?
Adicione, por favor. Portanto, Eu tenho que pegar o link dessa reunião aqui, como é que faço? Compartilhar convite. Pronto, eu vou botar o link aqui, tu copia esse link e manda pra elas, Onofre. está bem? Pronto. Anda que eu já lhe envio Copia esse link e manda pra elas e aí elas já vão entrar. o link. E depois deixa apresentar também. Só para ela. Vai te interromper um bocadinho o esquema, mas. Deixa eu parar a partilha. Onde é que está aqui a Melissa? Melissa está aqui. Paste. Liga-te aqui. E apresenta-te logo. Ela está a começar também, Filipe. Ótimo. Ela teve uma ação connosco a semana passada, não foi, Osvaldo? E portanto deve estar a estourar. Está a começar agora. Se qualquer pessoa tiver qualquer dúvida, pelo amor de Deus, tira o microfone do mudo, fale, grite, escreva no chat, já que não dá para o microfone, já que o Alexandre não tá conseguindo, escreva no chat, que a gente tenta ver, certo? Às vezes assim, Felipe, eu não consegui rodar, não tá abrindo, não tá fazendo as coisas. É isso. Filipe, a Melissa já está. Ela que se apresenta. Melissa, apresenta-te, mostra a tua cara e conta o que é que tu és. Ai, espera. É que eu não vejo ninguém, é suposto eu não ver ninguém. A gente deixou sem as câmeras só para não dar pro Skype não pifar aqui. Às vezes, Conseguem me ver? sim, agora sim. Agora sim. Apresenta-te, Melissa. Olá, eu sou a Melissa e estou no 3º ano da licenciatura de Física e estou agora a começar o projeto com o professor António e com alguns colegas aqui também. O professor já disse qual era o meu tema ou ainda não disse nada? Isto era só uma apresentação com toda a gente, depois podemos falar nisso. Pronto, está bem, perfeito. Prontos, mas se calhar é que o Filipe estava já a dar uma aula, estás a perceber? E se calhar, Filipe, não sei, terias que incluir também a Melissa nas duas coisas. Pronto. Tá. Desculpa lá, Filipe. Vamos continuar. Tá, deixa eu voltar aqui para partilhar o ecrã. Mas a Melissa precisava ter acesso a isto, não era? Sim. Tu também consegues dar-lhe? Sim. Ok. Melissa, tu depois bota o teu e-mail aqui agora no chat, por favor, para eu enviar o partilhamento do Tá bom, já coloco. Do ficheiro e as coisas. Sim. Só uma pergunta, que horas é que são no Brasil? Quem está no Brasil pode responder. São 12 horas agora. Meio-dia? Sim. Tá tranquilo, tá na hora do almoço. Pois. Ok. Ruim é quando eu tava na China, que tinha reunião com o pessoal na Suíça, tinha reunião com o pessoal nos Estados Unidos, aí era tudo assim, 3 da madrugada, 8 da manhã. É bem pior. É isso. Ok, deixa eu enviar aqui, adicionar aqui. Cadê? Aqui, adicionar, não, é essa pasta geral, deixa eu fazer o share, pronto, adicionar Melissa, ok. Mais alguém? Acho que não, acho que agora está. Pronto, qualquer coisa, se tiver mais alguém, a gente... Melissa, eu tô gravando essa aula, depois tu dá uma olhada lá no YouTube, eu vou colocar o link aqui do YouTube, da gravação da aula, certo? E aí, tu vê lá o começo, como sincronizar, como fazer as coisas, que é pra não ter que voltar tudo toda vez que entra. Sim, não se preocupe, tá. Mas é bem fácil, certo? Tá bem. Aí, o que a gente tá utilizando aqui é esse Jupyter Notebook, que pra mim é uma coisa excelente. É extremamente lento, mas é bem dinâmico e é bem fácil de utilizar e é uma coisa bem importante também. A gente conectou aqui, estamos com a nossa máquina virtual alocada, estamos aqui e aí eu vou... O bonito disso é que eu não preciso instalar nada. Posso importar as bibliotecas de Deep Learning, eu tenho o Torch, eu também tenho o TensorFlow, certo? Você vê que o Google ele não é ciumento com relação a isso, ele deixa você usar os dois, então o Google também não tem essa frescura. Bem, assim eu penso, né? Mas tudo bem.
mas vamos usar o Torch, certo? E aí a gente vai, nesse notebook a gente vai ver algumas coisas interessantes dele já, a parte básica, certo? Como a aula vai... Vamos fazer até que horas? Vamos fazer 2 horas de aula, me esgotar. Mas tudo bem, vamos andando, certo? Eu, Felipe, posso até às 4, não posso mais. Estás a ver, tenho uma reunião às 4, mas eu não sou fundamental aqui, tu és. Estás a ver? Vamos andando. Eu também não quero me cansar muito, também não fazer que eu não almocei ainda também, certo? Vamos dizer assim. Pronto, era isso. Fazíamos até às 4, estás a perceber? E depois, pronto, acabávamos. É mais uma horita, estás a perceber, Felipe? Depois continuamos para a semana. Para a semana é capaz de haver mais clientes. Mas eu peço-lhes para eles verem o vídeo. Certo. Para daqui a 2 semanas. Para a semana vai ser do pessoal em inglês. Mas quem quiser participar também em inglês, tudo bem, pode participar. Vai ser a mesma aula, só que em inglês, porco do meu sotaque. Assim, quem quiser, fica à vontade. Aí aqui, ó, o Jupyter Notebook ele tem uma coisa muito boa, que é justamente essa coisa, esse autocomplete aqui. Esse autocomplete ele é muito interessante. Vocês estão vendo o drop-down, né? Vocês estão vendo que tem aqui, né? Aí ele tem a pergunta, ó, SQRT o quê? SQRT underline. Cada coisinha dessa é uma função que está dentro desse torch, dentro dessa coisinha aqui. E tá vendo, ó? Ele, infelizmente, é em inglês, a documentação, certo? Mas tem a documentação em chinês também. Tem um pessoal fervoroso traduzindo para a documentação em chinês, certo? Mas ele dá essa opção, dá essa ajuda. Isso é uma das coisas boas justamente para estudante e para quem está aprendendo a fazer os códigos, de utilizar o Jupyter Notebook. Eu sempre recomendo isso. A gente tem isso. Tem também a opção de obter a ajuda direto do comando, do terminal, que é justamente utilizando essa interrogação, certo? E esse asteriscozinho, certo? Vamos ver aqui, ó. Se eu colocar assim, ó, torch.tensor, ele me abre essa abinha aqui, ó, essa aba contextualizada, que aí ele me fala justamente, ó, a função, o que é que ela tem os argumentos, e aí ela não tem um docstring, que tem. Docstring é justamente a documentação. A gente vai ver que algumas funções tem, outras funções não tem, mas a maioria tem sempre aqui uma documentaçãozinha, um tipo de exemplo que você pode sempre utilizar como guia. E aí, ó, quando eu coloco esse asteriscozinho aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o que é que acontece isso? Ele me dá esses tipos assim, porque isso eu tenho torch, eu tenho tensor e eu tenho vários tipos de tensor, e aqui ele te dá uma lista. É um tensor desse tipo, bfloat 16, é um tensor booleano, tem vários tipos de ajuda, vamos dizer assim, certo? Esse asterisco é uma, vamos dizer assim, é um, como é que se diz? Eu esqueci a palavra agora, praticamente. Mas assim, é um tipo de maneira genérica. É um tipo de generalizador, vamos dizer assim. E aqui, justamente, ó, uma outra maneira também que tem, que eu acho bem legal, é quando você escreve assim. Cadê? Acho que ela apagou. Pronto, ó. Tá vendo, ó? Ele vai dar essa opção desse drop-down, mas isso, infelizmente, por hora só funciona no Google Colab. No local, no Jupyter Notebook local, tem essa opção também, mas não é automático. Você tem que apertar Shift Tab, você tem que apertar 2 vezes, é um pouquinho mais chatinho. Mas ó, como eu disse, ó, ele mostra, ele dá uma documentação, ele diz o que é um pouquinho, e aí ele dá um exemplo, ó, certo? Aqui é um exemplo de rede neural que ele criou, certo? Rede neural convolucional. Isso é muito útil, porque às vezes, eu esqueci como é que cria isso, como é que fazer as coisas. Você vem aqui, digita, espera, ou então no caso Shift Tab no local, no notebook local, e aí ele dá essa documentação. Isso é uma das maneiras de se buscar ajuda, certo? O próprio Jupyter Notebook ele já tem uma documentação própria, ele já tem uma forma de lhe dar ajuda. A outra maneira de você ir buscar ajuda é justamente aqui, ó, documentações do PyTorch. Você vem e aqui tem tudo, certo?
Aqui tem justamente TorchNN. Aí TorchNN é um módulo lá de redes neurais para a gente criar. E aí, ó, Padding Layers. Aí ele tem justamente toda aquela coisa, você clica, ele abre, certo? Essa documentação. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, ó. É a mesma coisa disso aqui. Certo? Ele abre essa documentação e aí está lá online, ó. Vamos dizer assim. Quer ver? TorchNN Module. Certo? Vamos ver aqui. TorchNN, Ctrl F, Module. Aqui, ó. Essa mesma documentação aqui, só que aqui dentro. Mesma coisa. Certo? E aí tem também a opção do Jupyter Notebook da gente usar os comandos em bash também. Quando você coloca essa exclamação, você está executando uma função em bash, um comando em bash. Isso é bastante útil, porque às vezes você está trabalhando na parte de Python e você, eita, eu queria ver os diretórios, eu queria ver como é que está a estrutura de diretórios aqui dentro, como é que essas coisas. Você bota a exclamação e aí escreve o comando em bash normal, certo? E também tem essa opção que chama do Python Magic, que tem, certo? Deixa eu rodar aqui. E aí ele dá a documentação, certo? The Magic Function System provides a series of functions which allow you to control the behavior of IPython, e etc. Tem isso para o Magic para Matplotlib, Magic para NumPy, Magic para N coisas, até para o Shell também tem o Magic para Bash e Bash Shell também, certo? O que é muito bom, que eu gosto bastante. Ou seja, só aqui você já está tendo na vantagem que você tem essa interface, essa IDE, que chama. Apesar dela ser um pouco lenta, dessa coisa toda, ela é bastante rica nesse sentido, assim, de lhe ajudar na documentação e de como você vai desenvolver esses códigos, certo? Eu recomendaria depois dar uma vista de olhos, né? Dar uma olhadinha nessa parte de Magic também. Não Magic the Gathering, but Magic the Jupyter Notebook, certo? E tentar aprender, porque tem funções muito, muito úteis também. Função para ver tempo de interação, função para fazer just-in-time compilation também. É bastante útil, certo? Uma outra coisa também que é importante da gente aprender, e isso é de ciência da computação, infelizmente eu tenho que ser chato um pouco nesse começo, é um pouco entediante, mas o pessoal tem que ter esse tipo de domínio, é os data types, certo? Python ela é uma linguagem de data type dinâmico, certo? Diferente de outras linguagens como C, você tem que ter o data type fixo e o data type é fixo até o fim. No Python você pode iniciar com um data type de um tipo e durante o seu código no meio do caminho você trocar esse data type. Eu não vou usar mais um float point, eu vou usar um integer ou qualquer coisa. Você pode fazer isso de forma dinâmica, certo? E pelo fato de você poder fazer isso, você tem que ter em mente o que é que você está trabalhando, o que é que você quer, fazer assim. E os data types principais a gente vai ter justamente isso, certo? A gente tem booleanos, pontos flutuantes, e cada data type desse tem sua característica, ocupa um determinado espaço na memória e etc. Eu não vou me estender muito com isso, certo? Agora vamos tentar ver por que é que Torch, né? Por que é que utilizar Torch e fazer isso, certo? E tentar mostrar um pouco assim, certo? Desses tensores, e porque Deep Learning nada mais é do que uma operação matricial fancy, vamos dizer assim. Você vai ter o seu conjunto de dados, ele vai ser representado de uma forma matricial, seja imagens ou seja uma série temporal. A gente sempre tem essas representações matriciais, ou tensoriais, basicamente. E as operações de Deep Learning elas são feitas de operações com base nesses tensores. Você vai ter um tensor de entrada, aí você vai ter um outro tensor que vai multiplicar essa entrada para dar uma determinada saída, e aí você processa essa saída. Deep Learning é basicamente isso, certo? E aqui, ó, vamos criar esse tensor, certo? Que vai ter 3 dimensões. Vai ser um tensor 2 por 3 por 4. Assim, é como se fosse assim, uma dimensão de uma matriz de duas colunas, dizer assim. Aliás,
de duas matrizes paralelas, né, vamos dizer assim, duas dimensões, com altura 3 e largura 4, como se você tivesse esse tipo de tensor. Deixa eu criar aqui, deixa eu mostrar ele aqui, como é que ele é. Aqui, ó, pronto. Duas matrizes, ela tem três linhas e 4 colunas. Certo? A gente criou esse tensor. A gente pode ver justamente essas dimensões. Certo? A gente criou uma 2, 3 e 4, uma matriz de duas matrizes com 3 linhas e 4 colunas. Então a gente tem justamente essa dimensão. Certo? Isso aqui é basicamente a mesma coisa que eu estou falando, que eu estou exemplificando. E, entretanto, a gente pode também calcular os elementos. Quantos elementos tem dentro dessa matriz? Certo? Como é que a gente vai calcular isso? E calcular as dimensões. Isso é importante para a gente saber mais na frente, quando a gente for criar modelos de Deep Learning, que às vezes não cabe na nossa GPU. A gente tem que ter essa condição, tem que ter isso aqui. Isso é útil para saber o número de elementos, porque cada elemento vai ocupar um determinado espaço na memória, e aí você pega o número de elementos, vezes esse espaço na memória, você tem o tamanho total. E aí você vai ajustar o seu dataset, o seu problema, né? o seu conjunto de dados, de maneira a caber no seu hardware. A principal limitação hoje de Deep Learning é justamente hardware. Mas aí, enfim, a gente tem justamente 24 pontos, vamos dizer assim, são 24 elementos, né? A gente tem no espaço tridimensional, vamos dizer assim. Então, 3 vezes 7, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24. 24 elementos, certo? E aqui também uma outra coisa, que a gente tem o que chama de operação in place, certo? A gente tem a operação normal e tem a operação in place. Python ele tem isso. Você pode definir uma variável, assim, x é igual a 10. E depois você define outra variável, y é igual a x. Tá? E aí você tem esses dois tipos, assim, x igual a 10, y igual a x. Então y vai ser igual a 10 também. Quando você muda x, assim, x vai ser igual a 9 agora. E aí você olha para y continua sendo igual a 10. Quer ver? Acontece esse tipo de coisa assim. Isso é uma coisa bastante chata de Python, que ela não tem essa substituição dinâmica. Certo? Entretanto, a gente pode usar essas operações in place, que chama, para modificar isso no local. Certo? Se eu faço isso, é justamente com o underline. Esse underline ele vai dizer assim, ó, eu tenho esse meu tensor T aqui, que são números aleatórios, e ele é do tipo dessa dimensão aqui, certo? E eu vou modificar ele, certo? Eu vou dizer assim, pega isso e modifica ele para esse tensor novo, certo? Quando eu faço isso que ele faz in place, certo? Ele já alterou na hora, ele já modificou na hora, assim, certo? E essa alteração ela é permanente. Então, toma bastante cuidado quando a gente faz essas operações in place, porque essas operações in place, ela substitui o tensor de maneira definitiva, certo? Você não adianta querer recuperar, querer fazer as coisas, que dá para fazer isso no Python, mas quando você diz que a operação é in place, ela é definitiva. O que é uma coisa boa e ruim, porque algumas operações vocês vão ver que para salvar memória, para evitar essa coisa do Python de ficar acumulando esse lixo, você tem que fazer essas operações in place, também que tem. Ok? Tá muito rápido, tá tranquilo? Isso aqui é só mais um apanhado geral, certo, gente? E se também vocês não falarem, eu vou ficar continuando falando sozinho aqui até as 5 horas da tarde e etc. Mas enfim. Não, mas acho que está a correr bem, Filipe. Acho que consegues perceber bem o que estás a fazer. É certo. Ótimo. Certo. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Aí aqui, ó. Tem várias operações em place. Tem aquela operação de substituição que a gente fez. Tem essa operação que chama de resize. Resize ela vai pegar, porque antes a gente tinha, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu estou copiando, aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui, t.shape, certo? Aqui eu tenho um tensor
desse shape aqui, certo? Esse 2, 3 por 4. Aqui eu vou criar um novo tensor, certo? Eu vou chamar de R, com base nesse T, certo? Ele vai criar, no caso ele vai ter justamente esse mesmo shape, ele teria esse mesmo shape. Entretanto eu vou dizer assim, não. Não vai ser 2 por 3 por 4. O meu novo, esse tensor vai ter o shape, vai ter as dimensões de 3 linhas, certo? Vamos fazer assim, 3 linhas, por 8 colunas. Aí você pode fazer esse resize. Esse resize aqui, ele está fazendo in place. Ele vai modificar in place aqui, né? Ele vai modificar para sempre esse tensor, certo? E aí o que acontece? Quando eu vou chamar ele aqui, ele vai me dar essa saída dessa dimensão, ok? Tá aqui justamente. Se eu não fizesse esse in place, ele ia continuar com o mesmo shape original, certo? Se eu fizesse isso aqui, ó, por exemplo, ele ia dar um resize, mas ia voltar para a coisa original quando eu chamasse ele de novo. Não modificou nada, certo? Mas aí, como eu quero que seja in place, ele deixa do jeito que está, ele modifica de forma permanente, ok? Mais à frente vai ficar um pouquinho mais claro porque que utilizar in place e não utilizar in place, quando é que é para fazer isso, certo? Uma outra coisa também que a gente pode fazer é criar um vetor vazio, criar um tensor vazio e preencher com zeros. Ou pegar esse tensor que a gente criou aqui em cima, né, esse R, e dizer assim, eu não quero mais esses elementos, eu quero que preencha todo mundo com zero, certo? Eu vou lá e 0 underline. Mais uma vez, a operação foi tomada que chama in place, né? E aí, eu posso também clonar, certo? Eu posso pegar esse tensor que a gente criou e a gente pode clonar com essa opção aqui que chama .clone. Isso está dizendo justamente que eu estou copiando esse tensor nesse novo tensor que chama S. E aí eu posso, em vez de ser 0, vamos preencher com 1, que a gente tem isso. E aí ele justamente preenche isso. Entretanto, certo? Como eu clonei esse tensor, aqui, essa operação que eu fiz aqui de preencher em 1 não vai afetar o meu tensor original, o meu tensor 0, certo? Eu posso chamar ele aqui, e ainda continua 0. Não tem problema, não afetou em nada, certo? Ok, tranquilo? Que a gente tem a operação em place, a gente tem a operação que não são em place, a gente pode clonar, a gente pode continuar por ali, certo? Tensores, no caso aqui que a gente está criando, a gente tem um tensor de dimensão 0, é um escalar, né? Que a gente pode, vamos dizer assim, quando é que vocês veem tensor na graduação? Eu vi em física matemática. Que aí você vê as dimensões, né? Você tem justamente um tensor de dimensão 0, é um escalar. Aí um tensor de dimensão 1, né? De uma dimensão, é um vetor, certo? É o que a gente está criando aqui. Vamos ver. Justamente. E a gente tem dimensões, tem aquelas coisas todas. Entretanto, a gente também tem uma coisa interessante que a gente pode multiplicar, certo? A gente pode fazer essa operação de multiplicação. Tem dois vetores com a mesma dimensão, a gente pode fazer essa multiplicação direta. E essa multiplicação, ela chama de element-wise. Ela pega cada elemento dos vetores. No caso aqui eu estou pegando o elemento do vetor V e multiplicando pelo elemento do vetor W. Vamos dizer aquilo ali. E ele multiplica, que chama de element-wise. Sem eu precisar dizer para ele, abre esses dois vetores, pega o primeiro elemento, multiplica pelo segundo elemento, o segundo vetor e etc. Vamos fazer assim. O que isso é bastante conveniente. A gente também tem o produto escalar também, certo? A multiplicação element-wise, ela é a estrelinha, né? Esse asteriscozinho. E o produto escalar é o arroba, certo? Sempre que você vê um arroba, é um produto de matriz ou um produto de tensores que vai ser de forma escalar. E aí que ele faz justamente isso, ele multiplica todos os elementos, ele faz o produto escalar de dois vetores, certo? Eu quero um dia dar aula de relatividade geral toda utilizando torch, assim, porque ele tem toda a estrutura de tensores, tudo isso de transformada de coordenada, tudo que a gente precisa utilizando torch. Até soma isso não era má ideia.
É. Isso não era má ideia. Até a soma de Einstein também, vocês vão ver lá no final, que também tem, justamente. Sabes se o Torch tem qualquer coisa com computação simbólica? Não, mas pode fazer um rearranjo com... A gente pode sempre utilizar o Senpai junto com o Torch também. Exato. A gente pode fazer sempre isso. Vai ser giro. Assim, não, mas aí é outra Can of Worms que eu não quero abrir agora, vamos dizer assim. A ver, certo? A gente pode também fazer aquela mesma coisa, aquelas mesmas substituições em place, do mesmo jeito, da mesma maneira. E também a gente pode utilizar a indexação. Esses vetores, eles são indexáveis, certo? Indexáveis no seguinte sentido. Eu criei um vetor aqui com 4 dimensões, a gente está aqui, certo? Vamos ver aqui, código. Eu posso chamar cada elemento dessa dimensão. Eu posso chamar o elemento 1, certo? Desse x. E aí, ó, tensor 4. O elemento 3, certo? Tensor, justamente ele chama aquele ali. Isso é indexação. Uma coisa ruim, né? O pessoal de computação, ele só sabe contar a partir do zero, né? A indexação no Python é a partir do zero, certo? Tem que estar sempre com isso em mente. Em Julia já é a partir de 1. A gente indexa justamente o primeiro elemento é o número 1, certo? Mas tudo bem, enfim. É só para ter em mente isso. A gente tem esse tipo de indexação, certo? Sim, mas depois em relatividade geral e assim também começamos de zero, porque o tempo é o índice zero. Portanto... Depende do tipo de métrica que você está utilizando, mas tudo bem, realmente. Quer dizer, assim, nesse quesito o pessoal de computação ganhou um ponto. Mas Filipe, se no Julia usarmos o índice zero, o código cracha? Não, você pode usar o Julia, você pode indexar a partir do zero. Ele não é tão rigoroso justamente por causa disso. Porque ele sabe que muita gente vem de outras linguagens de programação e ele só dá um aviso assim, a indexação é a partir de 1, certo? Mas ele, de qualquer forma, ele dá para você o valor. Ou você pode modificar ele para indexar a partir de 0 também, não tem problema. Sim, dá para criar um array, custom arrays que começam a partir de 0 e misturar isso com coisas a partir de 1. Provavelmente é má ideia, mas é uma opção. Exato. Sobretudo para a definição de produtos de matrizes e vetores e não sei o quê. Exato. Não, é que as linguagens que eu usava antes, de facto a indexação começava a partir de 1, que era o Pascal, o Fortran, milhões de anos. Mas de facto, pronto, depois o C++ acabou por ser o 0, não é? Pois. Ok. Bem, tem que culpar como é que é o criador do C? Eu esqueci o nome dele agora. Ele é que achou natural justamente utilizar a indexação a partir de 0, mas quem sou eu para julgar? Certo? E aí também a gente pode criar esses tensores também usando dessa mesma forma. O NumPy, a gente tem aquele NumPy Array, a gente tem aquele NumPy Arrange, aquela coisa. Tem a mesma coisa aqui também no PyTorch também. No caso a gente tem um Arrange que tem. Ele justamente cria esse tensor, né, de uma dimensão, né, esse vetor, da maneira como a gente quer, assim, com o valor inicial, certo? A partir do 1 e até justamente 4 mais 1, né? Vamos dizer assim. Justamente a gente quer criar de 1 ao 4. E aí a gente tem que pensar assim, como indexa a partir de 0, então tem que ser, no final tem que ser sempre mais 1. Certo? E também a gente tem a opção de elevar a potência. Certo? Isso aqui que é justamente esse power, quer dizer assim, que é power. Quer dizer, a gente pode elevar ao quadrado, pode elevar a cubo, certo? Podemos elevar também a potência fracionada, que aí no caso vai dar a raiz e etc. Assim. Ok? É bastante conveniente, é bastante simples. O Google está me avisando aqui que eu estou usando uma GPU sem utilizar a GPU. Não liga para ele, deixa isso para lá, certo? Indo agora para 2 dimensões, né? A gente tem as matrizes, o tensor com 2 dimensões é uma matriz, e a gente pode justamente criar, a gente já estava feito antes, fazer o mesmo tipo de brincadeira, certo? E a gente pode checar as dimensões que a gente tem, justamente 2, né? A gente tem
XY, no caso aqui, e contar o número de elementos também, já numel, número de elementos. Isso vai ser útil mais à frente, né, para saber memória, para saber essas coisas justamente que ocupa. A indexação funciona do mesmo jeito. Se lembra que para uma dimensão a gente tinha um valor único de indexação, que ele ia buscava justamente dentro daquele vetor. Aqui no caso a gente vai precisar de dois, certo? Então um vai buscar a linha correspondente e o outro vai buscar a coluna, no caso. Vamos dizer assim. A indexação é justamente feita em duas dimensões, certo? A indexação pode ser feita justamente assim. Cadê aqui? Deixa eu ver. M. Certo? A gente criou essa matriz. Então eu quero linha 0, certo? Primeira linha. E coluna 3. Você lembra que a indexação começa do 0, né? 0, 1, 2. Ok? Então, linha 0. Ok? Coluna 0, 1, 2. Então é o elemento 3. Acertei. Oba. Mas também a gente pode indexar dessa forma aqui, ó. Certo? A gente indexa justamente com dois quadradinhos. A gente pode fazer esses dois quadradinhos. Fica à vontade, né? Para ficar mais assim. Geralmente eu uso esse tipo de indexação porque eu sou preguiçoso. Certo? Mas é a mesma coisa, só que sendo diferente. Ok? O primeiro elemento justamente linha, segundo elemento coluna. Vamos dizer assim. Certo? A gente pode também indexar de maneira que chama de... Como é que chama? Blind indexation. Vamos dizer assim. Dizer assim, ó. Pega só os elementos dessa coluna de qualquer linha que seja. Certo? E de qualquer linha a gente bota essas elipses que tem. Isso aqui é para dizer assim, ó. Isso aqui vai estar rodando dentro dessas linhas desse tensor. Ele vai fazer aqui. E aí ele justamente te retorna essa coluna aqui, todos os elementos dentro dessa coluna, certo? E no caso ele me retornou um vetor, certo? É como se eu pegasse aquele elemento ali e transformasse dentro de um vetor, do jeito que está. Eu também posso fazer o mesmo esquema, mas conservar a dimensão, certo? Conservar a dimensão no seguinte, eu vou pegar aqui todos os elementos, certo? Todos os elementos da coluna da primeira linha. Então é como se eu pegasse a primeira linha. Quando eu faço isso, ó, ele vai me retornar justamente um vetor de uma linha e 4 colunas. Ele conservou a dimensão do caso que a gente está, certo? E também cria usando o arrange, certo? Que é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, no caso. E produto escalar. A gente pode fazer o produto escalar direto. Nesse caso aqui, ó, a gente criou uma matriz. Obviamente você tem que tomar um pouco de atenção justamente da dimensão. Você está fazendo operações entre matrizes. E aí você criou uma matriz 1 por 4, aliás, uma linha e 4 colunas. E o M é uma matriz do tipo 2 por 4. E aí o resultado, né, do produto que você vai fazer vai ser justamente o produto dessas duas matrizes, esse produto escalar aqui. Então vai ser justamente 1 por 2, no caso. É isso? 1 por 4... Toda vez eu me confundo. O cara é doutorado e tá se enrolando com operação matricial. Isso é bonito. Uma outra coisa também é que você fazer a operação matricial element-wise também. Nesse sentido. Você só chama aquela coluna, você só chama aquilo ali do jeito que a gente chamou da indexação e multiplica faz o arroba, né? Fazer o produto. E aí no caso você tem justamente a operação, certo? Element-wise que tem de cada matriz. No caso aqui, ó, eu estou pegando justamente aquela multiplicação que a gente fez, certo? Aquele produto escalar, e eu estou quebrando ele para fazer multiplicações individuais, só para ficar mais digerível, né? Mais assim, mais simples de entender o que é que a gente está fazendo. A gente pode fazer justamente operação de subtração, multiplicar por valores também, multiplicar cada matriz por um valor, dividir,
todas as operações normais, aí você não precisa se preocupar com propriedade distributiva de matriz, você não precisa se preocupar com nada. Ele faz automaticamente isso para você, desde que você dê as dimensões corretas e o tipo de operação que você vai fazer. Assim. Ele também não vai pensar por você, certo? Essa máquina aqui é extremamente idiota, né? Certo? Ela vai fazer o que você pede. E se você pedir uma coisa mal definida, mal feita, ela vai lhe dar uma coisa mal definida e mal feita também, certo? Aí também tem, ó, como a gente está a operação de matriz, a gente tem a operação de transposição, certo? É justamente esse Tzinho, certo? Essa função T é a indicação justamente cadê aqui? Se ele me der aqui, ó, a função para fazer a transposta, né, da matriz, e que é a mesma coisa disso aqui, transpose, e aí você define justamente as coordenadas que você quer fazer a transposição, certo? Você faz isso. Quando você faz assim, ele faz automático. E quando você faz assim, você está dizendo que coordenada você vai fazer a transposição. Ok? Os construtores também aqui. É a mesma coisa do NumPy, eu não vou perder muito tempo com relação a isso. A gente tem arrange, line space também, do mesmo jeito que no NumPy. Isso aqui são funções que você vai dizer como construir aquilo ali e aí ele faz automático para você. Você não precisa digitar um elemento por vez e fazer isso de forma bem tediosa, bem chata, do jeito que está aqui. E aqui tem um construtor que é interessante, né? Que esse aqui eu uso bastante, que ele constrói uma matriz com diagonal, uma matriz diagonal, certo? Todos os elementos vai ser 0 fora daqui e o elemento da diagonal principal vai ser 1, certo? Isso aqui eu uso bastante. Para que a gente vai ver também, é o que chama de One Hot Encoding, certo? One Hot Encoding é a linguagem de máquina para a gente definir os labels da machine. Isso a gente vai ver quando a gente tiver problema que chama de multi-label, multi-classe também, certo? E aí a gente usa no caso eu uso esse TorchEye porque eu sou preguiçoso, certo? Ele cria uma matriz diagonal e aí a gente pode fazer esse One Hot Encode automático utilizando essa matriz diagonal aqui. Esse aqui eu uso bastante de forma bem extensiva, vamos dizer assim, certo? E uma outra coisa também que como a gente está utilizando o Torch, a gente pode converter esses tensores para NumPy. A gente pode fazer essas pontes. E para fazer isso, a gente usa essa opção aqui, essa função que chama .NumPy. Todo tensor ele vai ter essa função que fazer justamente para isso. Ele automaticamente pega aquele valor daquele tensor e converte direto para NumPy. E aí com o NumPy eu posso fazer o plot no Matplotlib, eu posso salvar do tipo NumPy Array, eu posso fazer o que eu quiser que é das bibliotecas tradicionais do NumPy. Certo? Aqui eu estou justamente fazendo um plot disso aqui. Se eu não faço isso, se eu não coloco isso, vamos ver se ele não faz a conversão automática. Aí ele fez, só para me chamar de mentiroso. Mas isso é por causa do Google Drive. Quando eu não faço isso, o NumPy às vezes, e pode acontecer isso de você utilizar, ele não entende que é um tensor e aí não plota. Mas como aqui ele está me sacaneando isso, você pode fazer local na sua máquina e você vai ver que vai dar um erro. Você tem que fazer essa conversão para NumPy. Certo? Aqui justamente o Matplotlib com um mais sample, vamos dizer assim, diretamente. Uma outra coisa também do Torch, né, e que isso é herdado do NumPy, é justamente essas operações de casting que tem. Casting é assim, eu posso pegar um tensor em um data type, ou no formato assim, e transformar automaticamente em outro data type, certo? Ou eu posso criar, quando eu crio esse tensor, eu já crio ele no formato, no data type que eu quero. Que é, no caso, isso aqui é o que eu estou fazendo. Quando eu crio um tensor desse jeito, certo? Vamos dizer assim, ele automaticamente já associa que o data type vai ser do tipo float, certo? Deixa eu colocar aqui, de type, isso, certo? Isso aqui, ó. Quando eu criei lá em cima, esse data type, ele já me disse que era um data type do tipo float. Já faz isso automático. Isso aí é o comportamento default dele.
mas eu posso modificar isso, certo? Eu posso modificar, no caso aqui, eu criei esse tensor aqui justamente, ele era float, ele continuou double, mas eu posso modificar, eu posso fazer o casting para justamente modificar o data type para esse tipo de inteiro, certo? Então, vocês veem aqui que ele estava 2 pontos alguma coisa, isso aqui é uma característica de float, isso aqui é um ponto flutuante. Enquanto que aqui ele vai para número inteiro, certo? Se eu tivesse 2.2, ele ia arredondar para 2. 2.7, ele ia arredondar para 3 automático. Ele faz isso automático, quando a gente faz esse tipo de coisa também, certo? Isso aqui é interessante para casos do tipo assim, porque a gente vai ver que nem sempre utilizar o ponto flutuante da maneira como ele está, do jeito que é interessante. Às vezes a gente pode ter o mesmo resultado ocupando metade da memória, modificando esses data types. Ao invés de utilizar float, a gente utiliza float 32 ou inteiro. Acho que tem até agora para integer 16, acho que é uma coisa do tipo assim, certo? E isso é bastante interessante para Deep Learning, porque às vezes no meio da matriz, no meio do seu modelo de Deep Learning, você pode dizer assim, quando os dados entrarem aqui, ao invés dele ter esse data type, eu vou fazer o casting para um outro data type diferente, certo? Ao invés de ser float 32, ele agora vai ser integer 16. E aí, isso vai reduzir drasticamente o consumo de memória, e aí a gente vai poder treinar a rede neural de forma eficiente, sem perder precisão também, que é uma coisa do tipo assim, às vezes assim, como eu disse, aqui ele arredondou, e às vezes nesse arredondamento você está perdendo informação, você está perdendo precisão, esse tipo de coisa, certo? Aqui eu vou passar rapidamente, certo? Que aqui é justamente a conexão com o NumPy, que a gente pode fazer, que a gente já está fazendo aqui. E aqui é a parte interessante que eu disse, eu queria dar um curso de relatividade geral todo em PyTorch, fazer assim. Porque o PyTorch tem essas somas de Einstein, que ele chama de Einsum, que tem. Que eu não vejo muita gente utilizando, certo? Mas também, como é que o pessoal vai utilizar uma coisa que não sabe, né? Também é interessante isso. Aí, essas somas de Einstein é justamente aquele mesmo matemática de soma matricial, do framework de Einstein, que nem é de Einstein, é de outro cara também. Mas só que ele ficou famoso por causa disso, certo? E aí eu posso obter justamente diagonal. Tem uma matriz, eu posso pegar a matriz e eu posso calcular a diagonal principal dela. Obter justamente isso. Eu posso fazer produto externo de matrizes. E é só assim, é só uma linguagem simples. Tu vê que é uma coisa meio um voodoo, né? Vamos dizer assim. Tu tá dizendo assim, IJ, aí dá essa setinha IJ. O que é isso? Eu estou dizendo que eu vou pegar esses dois tensores que eu estou fazendo aqui. No caso, o I vai ser do meu X e o J vai ser do meu Y. E eu vou criar um novo tensor com essas coordenadas, com essa operação, com esse produto. E é justamente isso que ele faz. Em uma única linha, certo? Você não precisa pegar, definir uma matriz, multiplicar, fazer as coisas. Isso é bastante poderoso, porque você pode ter um tensor n-dimensional, ou vários tensores, e você vai criar justamente com uma única linha, com uma única string, certo? Não me pergunte como ele consegue ler essa string e fazer a operação, porque para mim é magia negra, certo? A ver assim. Tem uma lógica por trás, tem uma coisa no código, você dá para abrir, mas é uma coisa extremamente rápida. Isso aqui funciona muito, muito bem e eu estou utilizando bastante para fazer justamente transformações, data augmentation, utilizando esse tipo de coisa. Porque o que acontece? Eu posso pegar todas as minhas matrizes, jogar dentro da minha GPU, jogar esse produto matricial e dizer assim, pega tudo isso, multiplica dessa maneira e me dá. E isso é assim, em um segundo que faz. É instantâneo, certo? E é bastante eficiente, é muito, muito eficiente. Também tem a multiplicação de matrizes em batches, né? Como eu disse, eu posso pegar um monte de matriz e multiplicar todo mundo de uma vez em um único batch. No caso aqui eu estou criando duas matrizes, que vai ter um batch de três matrizes por vez.
2 linhas e 5 colunas. Eu vou multiplicar isso. E aí, ó, ele multiplica, tudo bem que aqui é pequeno, mas quando você pega 60 mil matrizes de 200 por 500 e você quer multiplicar todo mundo isso, você faz esse crush de dados assim, em um único segundo com uma única string que tem, certo? Essa a gente pode encerrar aqui a primeira parte, no caso. Esse seria justamente esse notebook. Como estaria programado para as 4, né? Justamente eu queria dar esse outro notebook aqui, mas eu acho que se eu continuar aqui, eu vou estender. Mas vocês podem dar uma olhada nesse notebook, certo? Está basicamente autoexplicativo, que eu fiz aqui. E aí depois, na próxima aula, se vocês quiserem, eu vou e a gente vê em detalhes cada parte desse notebook aqui, certo? Que aqui vai ser justamente o primeiro passo para o Deep Learning. A gente vai criar o dataset, criar o data loader, aí depois que a gente tiver tudo isso certinho, a gente vai criar o modelo de Machine Learning e depois o Loop Train que tem, certo? Mas eu acho que, por enquanto, eu passei tempo demais nesse notebook aqui, que eu não deveria ter passado, mas eu acho importante, eu acho que passou uma mensagem boa para o pessoal, certo? Aí no próximo que a gente vai ver, vai ser justamente dataset, data loader e o modelo, ok? Alguma pergunta? Filipe, nós terminamos a aula agora, é o que estás a sugerir, não é? A menos que... Pois, eu acho que é boa ideia, pá, porque eu vou ter uma reunião agora às 4, estás a perceber? E pelo menos dá tempo para eles agora começarem a experimentar, não era? Sim. Eles agora podem experimentar o PyTorch. Exato. Pois. Pode brincar, pode pegar esse notebook aqui, pode pegar o notebook, cadê aqui? Cadê? Notebooks, vamos lá aqui. Da primeira aula também, que eu mostrei para Inês e fazer assim. Ver o que é que está aqui, porque uma coisa assim, deixa eu abrir esse notebook. Esse notebook aqui, ó, que vocês vão ver, certo? No FastAI, certo? O FastAI, você pode montar o modelo de Deep Learning aqui, ó, em 4 ou 5 linhas de código, certo? Você pode montar aqui do jeito que está, top notch, fazer assim, state of the art que tem. Você pode montar em 4 linhas com esse notebook. Entretanto, você não vai entender muito porque tem algumas coisas do tipo assim, o que é isso image data bunch? O que é esse folder? Fazer aqui. Esse notebook aqui, dataset e data loader, é um passo atrás, é uma maneira mais rudimentar. Como é que esse image data bunch fez para fazer isso? A gente vai tentar entender justamente isso na próxima aula, certo? Na próxima coisa. Mas fica à vontade para experimentar e para ver aqui e já para ir brincando com o PyTorch, certo? Para já ir brincando com isso aqui. Conselho que eu dou: cria sua pasta, copia o notebook, põe dentro da sua pasta e brinca lá dentro, certo? Se tiver alguma dúvida, vem aqui nesse meu notebook, certo? Vem aqui nesse original e aí escreve aonde travou para você. Diz: Felipe, eu tive um erro aqui. Vem aqui, ó, escreve um comentário e tive erro aqui. E agora? Certo? Que aí depois eu venho aqui e vou lá no seu notebook e comento uma solução ou comento alguma observação aqui também que você pode ir lá e testar. Ok? Perfeito. Está bem bom. Tá bem bom? Então, quando é que marcamos outra vez, Filipe? Vamos marcar já agora. Cadê? Tá o Rick Rolling aqui. Cadê? Calendário. Certo. Hoje é 5, né? Hoje é 5, exatamente. Ok, vamos ver para... Próxima semana vai ser a parte em inglês. Vai ser essa mesma aula, só que em inglês, de forma mais porca. Não, de forma mais porca, não posso falar isso. Né? Agora que eu não sou mais aluno, não posso estar me depreciando tanto. Dia 19. Dia 19, deixa eu marcar. Eu, por acaso, marquei as aulas todas, das 2h30 às 4, até ao fim de julho, para aí. Marquei o nosso encontro, estamos todas as sextas-feiras. A gente pode marcar um encontro para a próxima semana, só para esclarecer dúvida. Só para dizer,
eu tentei rodar, não fiz isso, não fiz coisa. Só de dúvida. Aí esse vai ser um encontro mais rápido, certo? Meia hora, 40 minutos, estourando. E aí, na próxima semana vai ser aula. A gente pode fazer isso. O que é que o pessoal acha? Para mim está bem. Eu marquei para todos os alunos das 2h30 às 4. Estás a ver, Filipe? Sim. Portanto, é um bocadinho agora. Também não quero ser demasiado pesado para ti. Estás a perceber, Certo. Filipe? Não, Queria sim. que fosse uma coisa razoável, não é? Eu também só queria dizer que, pelo menos eu e o Alexandre, temos Jornal Club a esta hora, às sextas-feiras, 2 em 2 semanas. E é algo que o Filipe também sabe, que eu também faz parte do grupo. Por isso, pelo menos a mim e ao Alexandre dava jeito se fosse das 2 em 2 semanas. Ok, porreiro. Para mim também dá. Ok. Uma outra coisa. Pensei que fica intercalado com o De Jornal qualquer Club. maneira, todas as semanas, porque quando tu não estiveres, Filipe, eu estou com o Osvaldo e estou com os alunos, estás a perceber? Porque eu sim. aqui não tenho muita margem de manobra por causa da Inês e por causa da Sara. Eles têm que entregar o relatório e, portanto, tenho que acompanhar aquilo, estás a perceber? Tem Sim. mesmo que ser todas as semanas. Bem, uma coisa alternativa também, certo? E eu vou colocar no chat aqui, é o canal do Discord. Vamos tentar fazer É isso. o próximo encontro pelo Discord, certo? Vamos ver se vai ser assim. E aí a gente vê. Conseguindo estabilizar, a gente continua no Discord, ok? Tá bom. O próximo encontro seria justamente na próxima sexta, rapidinho. Mesma hora. Que hora é o Jornal Clube, o Alexandre? Ou o Jorge? É às 2h30. 2h30, né? Então vamos fazer. É basicamente à mesma hora. Vamos fazer 3h30, que acho que vai dar tempo de depois sair do Jornal Clube, fazer as coisas. Sim, em princípio é uma hora. Tenta ser uma hora, mas às vezes estende um bocado, mas pronto. Mas também qualquer coisa sais, se eu preciso. Pronto, próxima semana, 3h30, só para tirar dúvida. Só pra gente ver. Dizer assim, Felipe, eu não consegui instalar, eu não consegui fazer as coisas todas, a gente vê isso, certo? Isso faz sentido. E aí na outra semana... Sabes que fazemos assim, Filipe, porque assim eu começo com o Osvaldo e com a Inês e com a Sara logo às 2h30, vamos desenvolver as coisas e depois ligamos só para ver se houver alguma dúvida, põem uma dúvida, senão a gente continua a trabalhar. Exato, perfeito. É isso mesmo. De qualquer forma, a aula vai estar lá no YouTube e vai ter o Discord, certo? Também. Ok. Só uma coisa, Filipe, tu tens isto gravado, não tens? Depois pões o link porque... Sim, eu tenho os a outros gravação aqui. alunos, os outros 2 alunos que ainda faltam depois gostavam de ver o link. Perfeito. Eu vou colocar aqui e vou colocar o link do Discord também. A gente vamos organizar esses encontros regulares, certo? Ok. Essa primeira aula foi meio devagar, mas assim, vamos tentar ganhar momento. Vamos tentar assim. Primeiro a gente aprende a dar, depois a gente corre. E depois os alunos vão se habituando também. Ok? E depois pronto, não é? Vão vendo. Ok. Filipe, um grande abraço, obrigadíssimo por tudo. Obrigado. Uma boa continuação. Desculpe, só tenho uma questão. Diga. Diz, Sara. Aquele que estava a partilhar agora, onde é que eu posso encontrar isso? Aqui, Sara, eu coloquei teu e-mail, não, né? Eu não enviei não ainda, não. Ok? Pronto. Tens aqui, ó. Tu não tens isso aqui ainda não. Acho que tu colocou. Que confusão. Acho que eu compartilhei. Espera, já vou. É no Google Drive? No Google Drive. Você vai abrir. Ok. Conseguiu abrir? Eu vou aqui ao meu disco. Cadê? Compartilhados comigo. Compartilhados com você. Cadê? Melissa Almeida. Aqui. Deixa-me ver se consigo entrar. GW Lectures, é isso? Exato. Pronto, já consegui, ok. Aí você vem aqui, ó, notebook. Sim. Aí esse é o meu principal. Cria a pasta para você, copia e brinca à vontade. Okay? Tá bom, obrigada. Qualquer coisa me chama. Eu vou passar o link do Discord aqui e aí qualquer coisa eu vou estar por lá. Nem sempre eu estou online, mas aí eu vou começar a utilizar com mais frequência e aí qualquer coisa a gente abre o canal por lá e a gente tenta fazer as coisas. Ok? Ok? Pronto. Okay. Eu não sei se consegue ouvir a Solange, mas acho que ela quer dizer qualquer coisa e não consegue. Cadê a Solange?
Também tenho uma dúvida, não sei se me consegue ouvir. Pois, Para utilizar, Solange, qual a dúvida? A gente não está escutando, acho que não pode ouvir. Pode escrever no chat. Pode escrever. Ok. Algum problema com o micro? Sim, partilha o ecrã aí. A gente tenta depurar. Certo. Deixa eu pegar água. Olhem, Filipe, eu se calhar tenho mesmo que sair porque tenho a começar a minha reunião das 4 Pronto. horas. Pronto, Tá bom? pode dizer, eu vou Vou continuar aqui um pouquinho com o pessoal que está com dúvida. E aí a gente. Ok, está muito bem. Tá rodando Filipe, um grande local. abraço. Até já. Tá rodando localmente, Solange? Tá rodando local. Foi uma questão que surgiu com o Oswaldo na quarta. Ok. Certo. Sobre o % start. Tem. No caso, eu tenho que ver na documentação como está o % start, porque isso, o % start é justamente assim, quando você faz o fit one cycle, certo? Quando você faz o fit one cycle, isso aqui já é bem avançado, pessoal, mas tudo bem, o pessoal faz assim. No fit one cycle, ele vai pegar o número de épocas que você vai determinar, certo? E dentro dessa época você vai ter o batch de imagem, certo? O que acontece? Você, quando chama o treinamento, primeira época, ele vai pegar o dataset de treino e vai pegar todos os batches dentro desse dataset. Ele vai fazendo isso, vai pegando aquilo ali. Certo? E aí, no caso, tu tens... eu pensava que era o meu menu. Como é que ela tá mexendo aqui? Tá me hackeando. Sim, aí ele vai ter justamente, uma época, ele vai pegar e vai passar aqueles batch. Fazer assim. Esse % start é o seguinte, esse % start ele vai dizer assim, olha, no início daquilo ali, quantas imagens, quantos exemplos ele vai passar com aquele valor de learning rate fixo, certo? Ele vai dizer assim, inicia esse valor mínimo de learning rate, certo? E quando 80% das imagens do meu dataset, no caso dataset de treino, passarem, esses 80% a minha learning rate vai estar fixa. Se eu não estou enganado, isso é o % start é esse. Certo? Eu posso estar errado, mas é justamente isso. Ele inicia com aquele valor fixo, aí por um determinado valor, por uma determinada porcentagem de exemplos vai passando, e aí quando ele chega àquele threshold, vamos dizer assim, 80% passou por aquilo ali. O meu learning rate vai começar a crescer. Certo? Se eu não estou enganado, é isso. Justamente, ele começa a crescer, e aí nos últimos 20% ele vai fazer justamente aquele pico e cair de volta. Vamos dizer. Porque o Fit One Cycle ele tem esse learning rate dinâmico. Então você define assim, passa tantos por cento naquele valor de learning rate, no caso assim, daquele valor máximo, e depois cai de volta. Vamos dizer assim. Tá meio complicado, mas é assim, pronto. Tu tem 1000 imagens, certo? No teu dataset. Vai passar 1000 imagens para o teu treinamento. A tua learning rate vai ter esse comportamento dinâmico. Ela vai ter isso, aquilo ali. Só que aí você vai perguntar, quanto tempo eu vou querer que passe no valor máximo? Quanto tempo eu vou querer que passe no valor mínimo? E aquela coisa do tipo. Esse % start que ele tem, ele controla justamente isso. Ele vai justamente te determinar quanto tempo a tua learning rate vai passar naquele valor máximo que você vai dar, certo? Nesse tipo de treino, ok? No caso aí, ele vai passar 80%, né, naquele valor máximo do treino e 20% nos demais valores que são menores, no caso. Se tu colocasse, por exemplo, 30%, ele ia passar 30% do tempo do learning rate no valor máximo e os outros 70, né, 35 e 35, vamos dizer assim, nos valores mínimos, certo? Esse % start ele controla justamente isso durante o teu treino. Deu para entender?
Algumas imagens isso funcionou quando eliminamos o % start. Esse é um erro interessante, isso é um erro que a gente pode ver. Se não definimos o % start, eu acho que o default é 20%, se não estou enganado. Tenta ver na função, dá um Shift Tab e aí ele mostra os valores em default também. Quando rodas a função, aí tu colocas aí Shift Tab e aí ele mostra justamente. Ou é None, se não estou enganado. Certo. Mas isso é um erro interessante, depois vale a pena ver. Deve ter alguma coisa que deve estar engraçado nisso. Certo? Ok, mas qualquer coisa é só me chamar no Discord, é só me chamar por aqui, a gente tenta ver isso, tenta investigar isso. Ok? Isso é uma característica única desse tipo de treinamento. Para o pessoal que não está entendendo, para estar mais avançado, isso é justamente uma característica desse tipo de treinamento. A gente vai ver também como fazer isso. Que justamente a gente altera o learning rate de forma dinâmica e etc. Ok? Ok, pessoal? Mais alguma coisa? É isso. Eu pus aí o link e aí explica o que é que o PCT Start faz. Tem uns gráficos um bocado para baixo, para aí na 7ª ou 8ª resposta, exato. Justamente. Portanto, com 0. Eu tenho start ele 0.8. Chega ao máximo. Ele controla justamente esse tipo de troca, vamos dizer assim. Bem, é um pouco chatinho, é um pouquinho dinâmico, por isso que eu gosto do FastAI, eu gosto dessas coisas todas, mas é justamente isso. É uma coisa meio caixa preta, tá entendendo? Aí por isso que é interessante eu dar esse curso, porque a gente vê como é que funciona dentro do FastAI, mas entende como é que é implementado, tá entendendo? Mas enfim, é isso. Qualquer coisa eu vou mandar um e-mail pro pessoal, vou continuar fazendo aqui, e aí a gente vai se falando durante a semana, ok? Ok. Então é isso. Tchau. Tchau, vou desligar aqui. Tá bem? Filipe, só uma... Não sei se tens um minuto agora. Tenho. Pode falar. Ok. Não, eu queria só ver aqui umas coisas sobre o loading dos tensores. Eu vou ter de me juntar à cal com o desktop. Isso vai ser um bocado estranho. Tá. Pronto. Já estou aqui 2 vezes. Devo estar aqui 2 vezes. Tive aqui Eu vou parar de gravar aqui.